Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Bioquímica. Hoje, na aula 8, nós vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas. Então, eu sou o professor Rafael Barbosa e me acompanha nessa aula. Pessoal, quando nós falamos sobre vitaminas, muitos alunos, muitos estudantes, eles acabam não entendendo muito bem quais são os reais papéis que esses compostos orgânicos eles podem desempenhar no nosso organismo. Muitos até então acreditam que pela quantidade ser muito baixa de ingestão diária dessas vitaminas, eles são compostos desnecessários do nosso organismo. Ou muito embora não conheçam as estruturas moleculares desses compostos, não consigam compreender por que algumas vitaminas elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade em água. Pois bem, esse vai ser o conteúdo da nossa aula hoje, onde nós vamos abordar as principais características das vitaminas, suas principais funcionalidades e por que essas vitaminas elas são classificadas da forma como elas são, tá? Então, as vitaminas, elas são substâncias que no nosso organismo, elas têm como principal função a regulação. Professor, o que seria regulação? Elas são capazes de controlar determinados processos a partir de determinadas interações. Então, as vitaminas, embora elas não sejam fatores delimitantes, como por exemplo, servir como substratos de muitas reações metabólicas, as vitaminas elas atuam diretamente regulando se aquele processo metabólico vai ou não acontecer pela ausência ou pela presença dessa vitamina. Então, as vitaminas elas acabam sendo muito importantes nessa regulação direta do metabolismo. A maioria das vitaminas, ou se não todas, elas vão atuar como cofatores enzimáticos. O que é que acontece quando a gente diz que determinada substância é um cofator enzimático? A gente diz que essa substância pode atuar sinalizando para que a atividade daquela enzima ela possa acontecer. Então, se você tem uma deficiência dessas vitaminas no organismo, muitos processos enzimáticos eles vão infelizmente acabar sendo interrompidos. Por quê? Porque essas vitaminas elas acabam executando o papel de informar para determinadas enzimas que determinada atividade enzimática precisa acontecer. Uma dieta pobre em vitaminas durante muito tempo no mundo inteiro foi considerada um problema de saúde pública. E por isso, hoje, problemas relacionados à avitaminose, ou seja, a deficiência de vitaminas, são problemas muito menos graves, porque as pessoas elas têm aí o acesso mínimo ao consumo diário dessas vitaminas. Porém, no entanto, não é inexistente. Existem sim populações que infelizmente ainda passam por problemas de avitaminose por deficiências básicas na quantidade de vitaminas que são ingeridas por dia. É muito comum também você verificar que em estabelecimentos de saúde, especialmente nas farmácias, você visualizar a presença ou a venda, né, de suplementos alimentícios baseados em vitaminas, que são bem importantes quando você não tem uma dieta baseada no consumo dessas vitaminas diário, e aí você faz o uso dessas vitaminas de maneira artificial, você consome elas por fora da sua dieta, certo? As vitaminas, elas acabam por não ser produzidas no organismo humano, sendo necessário que nós obtivemos elas pela nossa dieta. Quando a gente diz que essa relação de cofator enzimático relacionada às vitaminas ela é super importante, é justamente porque, por exemplo, o processo de ganho de massa muscular acontece por um processo enzimático. Mas também é importante lembrar que a estrutura da proteína vai definir justamente, aliás, a estrutura da vitamina vai definir justamente como essa vitamina pode ser classificada no meio. Então, as vitaminas elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas que têm um esqueleto químico polar. Então, esqueleto polar, o que significa que elas acabam se dissolvendo em água. Essas vitaminas que são hidrossolúveis, elas vão possuir uma característica de serem secretadas pela urina. É por isso que algumas pessoas que suplementam grandes quantidades de vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, elas acabam por ter uma mudança na coloração da urina. Por quê? Porque vitaminas hidrossolúveis, elas são excretadas pela urina pelo seu fator de hidrossolubilidade, perfeito? Então elas se dissolvem na água e quando são ingeridas em excesso, acabam sendo facilmente excretadas na urina. As vitaminas que são hidrossolúveis são as vitaminas C e vitaminas do complexo B. A vitamina C ela também pode ser chamada, pessoal, de ácido ascórbico. E em alguns casos ela até é utilizada como antioxidante, perfeito? Já as vitaminas lipossolúveis, elas vão ter um esqueleto apolar, e esse esqueleto apolar,
inibe a interação da água com essas vitaminas. Então você acaba tendo uma dificuldade maior na excreção dessas vitaminas. E ao invés de a gente excretar elas facilmente, elas podem gerar depósitos, ocasionando, por exemplo, uma hipervitaminose. O que seria uma hipervitaminose, professor? Hipervitaminose nada mais é do que um processo pelo qual o acúmulo ou a quantidade de vitaminas no seu organismo está em excesso. E essa quantidade em excesso faz com que você tenha problemas regulatórios em decorrência do acúmulo dessas vitaminas. E quais são as vitaminas que são lipossolúveis? Elas são vitaminas A, D, E e K. Ou a gente pode utilizar, renomeando aqui a ordem, né, colocando em outra ordem, DECA. A DECA são as vitaminas lipossolúveis. Bom, quando a gente fala de vitamina, a gente precisa entender onde é que essas vitaminas podem ser encontradas, quais as características estruturais dela, para a gente poder entender se ela é lipo ou hidrossolúvel, e o que é que a falta dela pode causar. E é justamente isso que eu coloquei nesse quadro resumo para vocês. Então, primeiro nós vamos falar das vitaminas hidrossolúveis. Lembre-se que as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas B, do complexo B, e a vitamina C. Então, cada uma delas vai ter uma fonte e o que é que essa carência pode causar. Então, se a gente tiver uma deficiência de vitamina B1, o nome que a gente dá para ela é a tiamina, certo? Onde é que nós encontramos tiamina? Cereais, carnes e vegetais. Vocês vão perceber que todos esses complexos, essas vitaminas de complexo, né, como o complexo B, elas são encontradas geralmente nas mesmas fontes. O que é que vai variar? De fonte para fonte, vai variar o percentual de cada uma dessas vitaminas. Mas, no geral, elas são encontradas sempre nas mesmas fontes. Uma deficiência de vitamina B1 pode causar o beriberi, que ocasiona problemas neurológicos e dificuldades respiratórias. Então, a deficiência de B1 pode causar isso. Professor, eu posso fazer uso de vitaminas dessas isoladas? Sim. Inclusive, em manipulações, né, em farmácias magistrais, você pode obter essas vitaminas de forma separada. Perfeito? Já a vitamina B2, ela é chamada de riboflavina. Ela está em carnes, ovos e vegetais. E ela pode causar na sua carência uma dermatite. Não é uma dermatite de contato. Para quem não sabe o que é uma dermatite, dermatite são inflamações na pele, especialmente inflamações superficiais. Essas inflamações podem ser causadas por atrito ou por deficiência de vitamina, até mesmo por alergias, tá? Algumas alergias ocasionam essas dermatites de contato, perfeito? Já a vitamina B3 ou PP, ela é chamada de niacina, pode ser encontrada em carnes, ovos e laticínios, e a deficiência dela causa a pellagra, que é a doença dos 3Ds. Causa dermatite, demência e diarreia. Claro que essas três características elas não vão acontecer no mesmo tempo, porque a doença acaba tendo fases. A deficiência de vitamina B3 acaba tendo fases. Então, a fase mais grave de todas é quando o paciente apresenta uma demência por conta de problemas neurológicos. Já a vitamina B6 ela é chamada de piridoxina. Ela pode ser encontrada em carnes, cereais, ovos e laticínios. E a carência dela causa cansaço, que nesse caso a gente chama de letargite ou paciente letárgico. Diminuição do metabolismo, o paciente sente muito sono, além de distúrbios nervosos. Claro que não tão graves quanto a deficiência de vitamina B3, por exemplo. Já a vitamina B11 é o ácido fólico, muito conhecido, até mesmo em mulheres que estão no primeiro trimestre da gravidez, porque ele vai auxiliar diretamente na formação do tubo neural, né, no fechamento do tubo neural. Então, onde é que você encontra ácido fólico? Carnes, ovos, frutas e cereais, e a carência dele pode gerar uma anemia. Já a vitamina B12 é a cobalamina, que também é encontrada em carnes, ovos e laticínios, e ela pode causar anemia perniciosa, que é um tipo de anemia também chamada de megaloblástica, por conta da deficiência de vitamina B12. Já a vitamina C, que é o ácido ascórbico, a gente vai encontrar ela em frutas cítricas, vegetais folhosos, e a deficiência dela causa escorbuto, que é um aumento da hemorragia, né? O paciente começa a apresentar um sangue na região hemorrágica por conta da deficiência de vitamina C, além de, claro, de inflamações nas articulações, podem acontecer em decorrência da deficiência de vitamina C. Já quando nós falamos de vitaminas lipossolúveis, a característica geral dessas vitaminas é que elas apresentam um esqueleto muito parecido com o colesterol. Não necessariamente com todas as cadeias fechadas, tá, do composto, mas elas apresentam uma quantidade de carbonos muito maior. Então, as vitaminas lipossolúveis, nós começamos pela vitamina A, que o nome químico dela é retinol,
E onde é que eu encontro ela? Nos legumes, frutas e vegetais folhosos. Ela pode causar uma doença chamada xerooftalmia, que é o ressecamento da retina e uma dificuldade de enxergar. Obviamente, né? Nosso globo ocular ele é muito bem umidificado para que a refração da luz possa acontecer e esse ambiente não se torne seco. Então, quando você perde vitamina A, automaticamente você tem esse tipo de problema na visão, certo? Vitamina D, que ela é chamada de calciferol, ou também pode ser em uma forma conjugada chamada de colecalciferol, certo? Carnes, ovos e laticínios, eles são muito bem encontrados em vitamina D. Alimentos que contêm o precursor que se transforma em vitamina D, quando exposto a raios ultravioleta também. E ele pode causar o raquitismo, que é uma deficiência relacionada ao crescimento ósseo, especialmente ossos longos, tá? Vitamina E, que é o tocoferol, ela vai ser encontrada em carnes, ovos e laticínios, e a carência dessa vitamina causa esterilidade masculina. Então, o paciente pode se tornar estéril em virtude dessa deficiência de vitamina E. Já a vitamina K, ela pode ser chamada de filoquinona, e essa vitamina ela é encontrada em vegetais em geral, e especialmente, por exemplo, beterraba, e a carência dela causa hemorragia pelo fato dessa vitamina K ela ser uma vitamina que auxilia no processo ou na cascata de coagulação. E aí uma informação super relevante para vocês. As vitaminas B1, B2, B3, B6 e B11 e K, elas conseguem ser produzidas pela microbiota que está presente no nosso intestino. É por isso que é muito importante, por exemplo, pacientes que apresentam um tratamento pós-antimicrobiano, ou seja, o paciente terminou de fazer um uso de um antimicrobiano, ele faça uma reposição de flora, porque muitas vezes essa microbiota foi perdida, foi destruída pelo uso do antibiótico e ele acaba tendo deficiência nessas vitaminas posteriormente. Bom, pessoal, agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa aula. Espero que essa aula tenha sido de grande valia para vocês e aguardo vocês em uma próxima aula do nosso curso. Um grande abraço. Tchau, tchau.